Olá, eu sou Juliana Elpa, que grande alegria receber você aqui para conversarmos juntos sobre avaliação com base nas coleções da série Alicerce. Seja bem-vindo! E como inspiração, nós vamos observar esse vídeo no qual várias pessoas estão andando pelo mesmo caminho, ou seja, um caminho educacional, vamos imaginar que esse é um caminho da educação, na qual nós aprendemos já há muito tempo e muitas pessoas estão andando por esse mesmo caminho da forma como foram educadas, ou seja, o professor ele ensina normalmente da mesma maneira com a qual ele aprendeu. E vocês podem observar um professor indo por um outro caminho, um caminho novo, um caminho de uma educação pautada em princípios bíblicos, onde o estudante ele aprende não apenas os conteúdos acadêmicos, mas ele também desenvolve uma cosmovisão cristã a partir de todas as áreas do conhecimento. E esse novo caminho ele é chamado de abordagem educacional por princípios. E juntos nós vamos conversar sobre como aplicar a abordagem educacional por princípios no processo de avaliação dos estudantes. Se educar por princípios é um novo caminho, existem novas estratégias pedagógicas e ferramentas educacionais, isso significa que a forma de avaliar o aluno, ela também precisa ser levada em consideração para seguir esse novo caminho. Vamos em frente? E para começar, nós iremos pesquisar as palavras-chave relacionadas ao processo de avaliação do ensino e aprendizagem. Você pode acompanhar o material adicional que nós temos à sua disposição em nossa plataforma de recursos digitais. E a primeira definição de palavras-chave que eu gostaria de falar para você é a palavra avaliar. O que significa avaliar? Você já parou para pensar um pouquinho sobre isso? Avaliar significa definir, corrigir ou verificar. Quando nós avaliamos algo, nós estamos verificando, observando o processo de execução de algo que foi criado e nós damos um parecer. Nós dizemos como nós avaliamos então esse processo. E a segunda palavra-chave é a palavra investigar. Investigar significa pesquisar para inquirir e examinar com cuidado e com precisão. Então, o processo de avaliação é um processo também de investigação. Os professores eles precisam determinar e investigar cada aluno na sua individualidade, analisando de onde ele começou esse processo e aonde esse estudante conseguiu chegar no decorrer desse processo de ensino e aprendizagem em nossas escolas que utilizam a abordagem educacional por princípios. E um dos grandes diferenciais dessa abordagem é que ela observa o aluno numa perspectiva do crescimento integral do estudante. Nós não estamos preocupados apenas em preparar crianças para aprender a ler, ou escrever ou passar no vestibular. Nós estamos observando crianças, estudantes, adolescentes e jovens numa perspectiva integral do ser humano. Ou seja, os alunos serão avaliados em 4 áreas. Nós vamos observar o que está acontecendo no processo do desenvolvimento físico desse estudante. Isso é muito importante. Nós vamos avaliar esse estudante numa perspectiva do intelecto, ou seja, todo o conhecimento acadêmico que está sendo ministrado nas aulas. Também nós vamos observar o aspecto emocional desse estudante, que é relacionado com o que a palavra de Deus, a Bíblia, chama de alma. E nós vamos observar também o crescimento espiritual dos nossos estudantes. E é tão interessante observar esse tema a partir de uma cosmovisão bíblica, porque Deus criou o mundo e a cada dia da criação ele fez algo, ele executou um processo e ele observava essa criação e ele dava um parecer, ele observava o resultado do trabalho dele e ele dizia nos primeiros dias: eis que está muito bom. Ele observava a sua criação e ele avaliava, e o parecer que ele dava para a sua criação era que ela era boa. Então, no primeiro dia, Deus criou todas as coisas e ele disse que era bom. No segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, até que chegou o sexto dia. E no sexto dia, a avaliação de Deus foi surpreendente, porque ele criou o homem e a mulher à sua própria imagem e semelhança. E ele disse que tudo estava muito bom. E quando nós avaliamos os alunos com base numa cosmovisão bíblica, numa perspectiva cristã, nós não queremos avaliar
somente o conhecimento acadêmico dessa criança. Sim, esse conhecimento é importante e é para isso que as escolas existem. No entanto, nós estamos educando um ser integral e por isso a avaliação, ela também precisa passar por esse processo de perspectiva do crescimento integral da criança e do adolescente. Agora nós vamos para a pesquisa acadêmica sobre esse assunto. E o que é avaliar? A avaliação é um processo de acompanhamento desse aperfeiçoamento do crescimento integral do estudante. Então, quando nós estabelecemos um processo avaliativo dentro de uma escola cristã, com base na abordagem educacional por princípios, é necessário observar se esse processo ele contempla todas as áreas de crescimento dessa criança e desse adolescente. Ou será que esse processo só está focado em preparar estudantes para passar num vestibular, entrar numa universidade? Nós estamos educando para a vida, e não somente para essa vida, mas também para a eternidade. Então isso significa que a nossa avaliação, ela também precisa passar por esse processo de perspectiva integral para essa vida, mas também com princípios eternos que estão sendo semeados na mente e no coração das crianças. E durante esse processo de ensino e aprendizagem, é muito importante observar o que nós chamamos de princípio Minimax. O que é isso? No princípio Minimax, observando então esses 4 aspectos da integralidade do ser humano, nós também vamos observar quais são os pontos fracos, os aspectos de melhoria no caráter dessa criança, nas emoções dessa criança, na parte do desenvolvimento acadêmico dessa criança, no crescimento espiritual dessa criança. Então nós vamos avaliar as fraquezas, nós queremos minimizar esses pontos fracos e nós vamos observar também quais são os pontos fortes dessa criança, quais são os aspectos de crescimento que ela já conseguiu progredir e desenvolver durante esse processo de ensino e aprendizagem. E toda avaliação, ela serve como um diagnóstico, ela é um instrumento de medida, ela nos ajuda a observar o que está indo muito bem, ou seja, quais são os aspectos, os pontos fortes que estão sendo aperfeiçoados dessas 4 áreas, mas ela também nos mostra quais são os pontos de melhoria, quais são os pontos fracos. O princípio Minimax, ele nos traz a seguinte ideia essencial, que nós devemos observar quais são as potencialidades de cada criança na sua individualidade e ajudar essas crianças a crescerem nessas áreas e a superarem também as suas dificuldades. Então, por exemplo, se uma criança ela tem uma grande facilidade no raciocínio lógico matemático, isso é excelente. Isso significa que no futuro, possivelmente, a sua área de vocação vai ser voltada mais para a área de ciências, da área de ciências exatas. No entanto, ela precisa dominar os conhecimentos mínimos na área de humanas, por exemplo, na área de linguagem. Então, nós iremos ajudar essa criança a potencializar ainda mais a sua aprendizagem na área da matemática, por exemplo, mas vamos ajudá-la a superar atingindo um padrão aceitável de conhecimento na área da linguagem. Esse é o princípio Minimax, é tentar observar a criança na sua individualidade e ajudá-la a superar as suas limitações, mas também a potencializar os seus dons e as suas habilidades, porque Deus deu pelo menos um dom, um talento para cada um de nós. É isso que a palavra de Deus fala sobre cada um de nós e sobre cada uma das crianças. E como nós vamos realizar esse processo de avaliação nas nossas escolas? É importante observar nessa tela que nós temos 3 fases nesse processo de avaliação. Nós temos a fase inicial, ou seja, é importante, independente da faixa etária da criança, seja educação infantil ou ensino médio, que a gente faça uma observação e um diagnóstico para que nós possamos entender qual é o estágio inicial dessa criança. Nós temos no meio desse processo a avaliação processual, que é a avaliação que vai medindo os resultados do alcance, do crescimento dessa criança. E finalmente nós temos um terceiro estágio de avaliação, que é a avaliação somativa, na qual nós iremos então realizar uma contagem de todas as atividades realizadas nesse processo de avaliação e vamos chegar num resultado, vamos somar um resultado. E esse resultado, então, que pode ser numérico, se for aplicado para crianças do ensino fundamental e ensino médio, mas ele é mensurado num parecer descritivo para crianças da educação infantil. Em muitas escolas, até mesmo no 1º ou 2º ano, nós utilizamos o parecer descritivo. O parecer descritivo ele é uma ferramenta muito importante no processo de avaliação, porque ele ajuda
tanto os pais responsáveis, quanto os professores e a equipe docente a compreender esse processo de crescimento da criança. É muito mais do que mensurar um resultado e colocar uma nota num boletim. Um parecer descritivo, uma avaliação processual, ela nos ajuda a acompanhar todos os estágios de crescimento dos nossos estudantes. Por isso, a avaliação, com base numa cosmovisão bíblica, ela não leva em consideração somente o aspecto de uma prova com uma nota final, não. Infelizmente, a nossa educação no Brasil é muito pautada nesse modelo de educação e nesse modelo de avaliação. Mas nós estamos preocupados com a criança dentro da sua perspectiva de integralidade e a avaliação também precisa contemplar essa perspectiva. E quem participa desse processo, então, de avaliação numa perspectiva integral do estudante? Nós temos os próprios alunos, os próprios estudantes participando desse processo. É muito importante, desde que as crianças são pequenas, que você insira na sua escola um processo de autoavaliação, que o aluno ele observe aquilo que ele fez e assim como Deus fez lá em Gênesis 1, ele tenha condições de olhar a sua produção final e avaliar, dizendo isso ficou bom, isso ficou muito bom, isso não ficou bom. Porque se o aluno participa desse processo de avaliação do seu fichário, de avaliação dos seus trabalhos, ele começa a desenvolver um senso de autorresponsabilidade sobre a sua produção. Então ele não faz algo somente para mostrar para alguém, ele se torna autorresponsável, ele vai desenvolvendo o autogoverno no seu processo de ensino e aprendizagem. Por isso o aluno ele tem centralidade nesse processo, porque é o crescimento dele que está sendo mapeado por meio de um processo de avaliação. Mas os pais também participam. Se vocês observarem na coleção da série Alicerces, a cada abertura de unidade nós temos uma barra descrita nessa página de abertura do material, na qual os pais eles podem assinar, colocar uma assinatura mesmo de ciência de todos os conteúdos que a criança irá aprender durante aquela unidade. Cada unidade é prevista para aproximadamente um período de aplicação de 5 semanas. Então, os pais eles vão assinando não só a nota da prova quando a criança recebe ou o parecer descritivo, eles também vão participando na série Alicerces do processo de ensino-aprendizagem das crianças. Então, a cada abertura de unidade, os pais eles terão ciência do que os filhos estarão aprendendo e eles poderão participar ativamente desse processo e não somente reativamente quando eles recebem um boletim ou uma nota final e somente às vezes 2, 3 meses depois desse processo está acontecendo na escola, quando o pai vai numa reunião pedagógica, é que ele acaba descobrindo quais são os pontos fracos ou os pontos de melhoria dos seus filhos. Imagine que precioso é uma família poder participar de todo o processo de ensino-aprendizagem dos seus filhos. Então, se vocês observarem na coleção da série Alicerces, desde o material da educação infantil, existe uma página de abertura das unidades para que os pais saibam exatamente toda a trilha pedagógica que está sendo desenvolvida, eles tenham ciência das habilidades, das competências que estarão sendo ensinadas para os seus filhos. Isso é trabalhar em aliança com a família no processo de educação dos filhos. E certamente os professores também fazem parte desse processo de ensino e aprendizagem. Eles têm um papel muito importante. Os professores eles são os mentores, eles são a carta viva, o currículo vivo para as crianças e eles participam desse processo, conhecendo cada criança, cada estudante na sua individualidade e ajudando esses estudantes a progredirem um passo além no seu crescimento físico, emocional, intelectual ou espiritual. Esse é o papel de um professor numa escola cristã. E a equipe docente, a coordenação pedagógica, a direção da escola também faz parte desse processo. Eles estão acompanhando o desenvolvimento das crianças, o desenvolvimento das turmas e todo o crescimento integral das crianças que estudam nessa escola. Então, esses são os 4 atores estratégicos que participam do processo de avaliação das crianças durante esse período de ensino e aprendizagem nas nossas escolas. E agora, nós vamos apresentar para vocês os princípios aplicados ao processo de avaliação. É incrível perceber o quanto os princípios, que são princípios de ensino e aprendizagem, mas também princípios para a formação de liderança servidora, eles estão presentes durante todo o processo, inclusive no processo de avaliação do ensino e aprendizagem. E o primeiro princípio que eu gostaria de enfatizar para vocês é o princípio de soberania. É importante ensinar para as crianças que cada criança é responsável pelo seu próprio processo de ensino e aprendizagem. Deus delegou essa autoridade, essa responsabilidade
para cada um de nós sobre aquilo que nós fazemos. Somente quem tem autoridade pode delegar autoridade para outra pessoa. Então, o princípio de soberania aplicado à avaliação, ele mostra as esferas de responsabilidade da família, a esfera de responsabilidade do professor nesse processo, a esfera de responsabilidade da criança, do estudante e a esfera de responsabilidade da equipe docente da escola. O princípio de caráter, ele nos ajuda a compreender a importância da avaliação no processo de aperfeiçoamento das marcas internas do estudante. Então, o estudante vai aprender a desenvolver excelência em tudo aquilo que ele faz. É para isso que a avaliação serve. Ela mostra, ela nos traz um resultado, um diagnóstico da nossa situação e nos ajuda a tomar decisões e a trazer esse aperfeiçoamento do caráter. Também o princípio de mordomia. O aluno, ao participar desse processo de avaliação, ele se torna mais responsável pela sua própria aprendizagem. Ele aprende a administrar melhor o tempo, a organização dos materiais, a organização do fichário, o tempo que ele dedica de estudos, o tempo de preparação dos trabalhos, porque tudo isso faz parte do processo de uma avaliação numa perspectiva integral do estudante. O princípio de individualidade, ele também é muito importante. Vocês podem observar essas telas, todas elas são baseadas em Gênesis 1, de onde nós extraímos os princípios bíblicos. Então, o princípio de individualidade ele é importante porque cada criança ela tem um processo e ela tem um tempo de aprendizagem. As crianças são diferentes, então nós devemos ensinar as crianças a se compararem consigo mesmas e não com o colega. Por isso é importante no processo de ensino e aprendizagem enfatizar que cada criança tem áreas de habilidade diferentes, um ritmo de aprendizagem diferente e nesse sentido nós enfatizamos o princípio de individualidade. E sobre o princípio de aliança. No princípio de aliança nós temos que entender que pais, professores, estudantes e a equipe docente atuam juntos para o crescimento de cada criança na sua individualidade. Então, os 4 atores estratégicos que participam do processo de avaliação, eles estão em aliança para servir as crianças e os adolescentes e jovens nas nossas escolas. O próximo princípio é o princípio de autogoverno. O processo de ensino e aprendizagem, ele contribui para que a criança desenvolva cada vez mais o seu próprio autogoverno, a sua própria autorresponsabilidade em relação à sua aprendizagem. E o princípio semeadura e colheita certamente é um princípio chave dentro do processo de avaliação, porque a criança ela vai perceber que à medida que ela vai crescendo, adquirindo autorresponsabilidade, se dedicando ao processo de aprendizagem, ela vai colher melhores resultados. Então, os 7 princípios podem ser aplicados dentro do sistema de avaliação da sua escola. E a ideia guia de todo esse estudo, que agora nós estamos caminhando para a fase final, de mostrar para vocês como nós iremos aplicar tudo isso usando a série Alicerces, nós temos uma ideia guia. A ideia guia é que a avaliação ela é um processo, ela não é um fim em si mesmo. E ela visa aperfeiçoar o caráter do estudante, para que ele venha a tornar-se mais e mais parecido com Cristo, crescendo numa perspectiva integral, física, emocional, intelectual e espiritual nas escolas de educação por princípios. E nós vamos relacionar todo esse assunto pesquisado com a coleção da série Alicerces. Então, vocês podem observar o material da educação infantil. Como nós poderemos avaliar o processo de crescimento integral do estudante com base na coleção da educação infantil da série Alicerces? Nós vamos responder essa pergunta agora para vocês. Observe esse modelo de página de abertura do material da série Alicerces da educação infantil. Então, nós conseguimos identificar a semana de aprendizagem, nós conseguimos identificar todas as habilidades e todas as competências previstas para a aprendizagem do estudante nesta unidade. Então, quando o professor ele cria atividades para avaliar o crescimento integral da criança, é muito importante que essas habilidades previstas na trilha curricular e na página de abertura do material, elas sejam vistas pelo professor como os itens específicos de avaliação daquele processo de ensino-aprendizagem que irá ocorrer durante esse período. Então, por exemplo, nós estamos observando as semanas 5 e 6. Então, durante aqueles 15 dias, quais foram as habilidades que a criança conseguiu alcançar
previstas com base na coleção Semente de Amor. E vocês podem observar essa avaliação quinzenal e depois vocês podem observar as próximas semanas para criar um parecer descritivo, por exemplo, bimestral ou trimestral na sua escola. Mas é importante perceber que cada item de avaliação ele está previsto nas páginas de abertura do material da coleção da educação infantil e você tem a trilha completa também no currículo do material. Nós também temos uma segunda pergunta relacionada aos estudantes da educação infantil. No parecer descritivo, e a ICEP tem muitos modelos de parecer descritivo para a sua escola, você pode se perguntar: o caráter da criança foi aperfeiçoado durante esse processo de ensino-aprendizagem? Os princípios que estão sendo ensinados, eles estão sendo aplicados pela criança? É possível observar uma transformação no comportamento dessa criança? É muito importante responder essas perguntas do parecer descritivo, porque são elas que trazem a perspectiva integral do estudante na avaliação da criança. E também nós utilizamos fichário ou outras formas de registro nas nossas escolas, mas nós sabemos que o fichário é a espinha dorsal da abordagem educacional por princípios. Então nós temos essa pergunta: a criança organiza o seu fichário com mordomia e excelência? E a própria criança pode participar desse processo de avaliação do seu fichário. Agora nós estamos observando a coleção do ensino fundamental anos iniciais da série Alicerces. Como nós podemos observar e avaliar esse processo de crescimento integral dos estudantes no ensino fundamental? Então, algumas ideias. Nós utilizamos uma avaliação numa perspectiva integral e também a avaliação somativa. Na educação infantil, normalmente nós usamos o que nós chamamos de parecer descritivo, onde o professor ele relata, ele observa e ele relata esse crescimento integral da criança. Não é feita uma avaliação específica para isso, principalmente de conteúdos. Mas no ensino fundamental, nós utilizamos várias estratégias para avaliação, para compor a avaliação somativa do estudante. E vocês podem observar no slide que nós temos ali a cada abertura de unidade, no ensino fundamental do 1º até o 9º ano, todos os conteúdos e as habilidades e competências previstas para a aprendizagem do estudante durante aquela unidade. Então, ao elaborar uma avaliação, o professor precisa se perguntar: a criança desenvolveu essas habilidades e competências previstas nessa unidade? Uma outra pergunta para uma avaliação numa perspectiva integral do estudante: a criança demonstra compreender e aplicar os princípios em seu dia a dia? É possível observar um crescimento integral dessa criança? A avaliação ela não pode contemplar apenas aspectos acadêmicos, nós precisamos pensar também nos aspectos de transformação do caráter dessa criança, formação da gestão das emoções dessa criança, cuidado físico dessa criança. E também vocês estão observando o fichário da coleção da série Alicerces. A criança ela organiza o seu fichário com mordomia e excelência? Então é muito importante que você responda essas perguntas e que elas façam parte desse processo de avaliação do estudante. E agora nós podemos observar o material da coleção do ensino fundamental anos finais da série Alicerces. E da mesma maneira nós precisamos pensar: o adolescente ele demonstra compreender e aplicar os princípios no seu dia a dia? Todas as competências e habilidades previstas na unidade, há o domínio dessas competências e habilidades por parte do estudante? O adolescente ele organiza o seu fichário com mordomia e excelência? Então, todas essas perguntas fazem parte dessa avaliação integral do estudante. Bem, e para finalizar então a nossa aula, quais são os recursos avaliativos que você poderá utilizar em sala de aula para a composição da avaliação somativa? Algumas ideias muito práticas para você. Observação individual dos estudantes, observação do comprometimento dos estudantes com o seu processo de ensino-aprendizagem, o registro individual, os próprios registros do estudante no fichário. O fichário está completo, está organizado, houve trabalhos em grupo, os estudantes participaram de forma igualitária, um estudante se destacou mais do que outro,
É importante observar o desempenho individual, mesmo no trabalho em grupo. Houve a execução de seminários, exposição de trabalhos em grupos, debates, provas objetivas, provas dissertativas com questões reflexivas, jogos, avaliação oral, produção textual, trabalhos realizados em grupos ou individual. Houve pontualidade na entrega desses trabalhos, como foram realizados os registros do estudante durante esse processo. Então, essas são várias estratégias práticas que você pode utilizar para a composição da avaliação somativa. E observe que a coleção, na coleção Sementes da Verdade, nós estamos sugerindo que a cada 2 unidades a escola execute uma avaliação somativa e ela observe se essas habilidades elas foram desenvolvidas. No ensino fundamental, anos finais, na coleção Conectados, na verdade, também nós fizemos a mesma divisão. O material ele é organizado em 8 unidades, então a cada 2 unidades nós sugerimos que vocês criem uma avaliação e criem perguntas reflexivas que revelem essa pesquisa acadêmica e também a pesquisa bíblica, para que durante o período de avaliação nós não estamos preocupados somente em formar a cosmovisão secular do aluno em relação a conteúdos acadêmicos. Nós estamos preocupados também em formar a cosmovisão bíblica e a compreensão do aluno na sua integralidade dos assuntos. Então, mesmo numa avaliação descritiva, é importante colocar perguntas que revelem qual é a cosmovisão do estudante sobre o assunto pesquisado. Não pergunte apenas sobre assuntos acadêmicos, porque isso forma uma visão dualista no estudante, onde ele considera que o acadêmico é mais importante do que a pesquisa bíblica, sendo que ambos são importantes para a formação da cosmovisão do estudante de uma perspectiva integral. Outra sugestão é a utilização de mapas conceituais, gráficos T, pesquisas, produção de ensaios. Evite perguntas de múltipla escolhas e crie avaliações reflexivas. Utilize os exemplos que nós trouxemos no material de registro para a criação das avaliações na sua escola. E use também as ferramentas da AIP, como estudo de biografias, linha do tempo, oportunidades de serviço, atualidades. Então, são muitos recursos que vocês podem observar que estão à sua disposição para a criação do processo de avaliação da sua escola. E agora, para concluir, eu gostaria de ler Gênesis 1, 27 ao 31, que fala sobre o primeiro processo de avaliação que ocorreu na história da humanidade. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzam sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, e elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem esse fôlego de vida, e a todos os grandes animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus então criou tudo isso, deu tudo isso para o ser humano, e Deus viu, ele observou o que ele fez, e a Bíblia diz que Deus viu tudo o que havia feito, e ele deu um parecer, uma avaliação, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. Se o nosso Deus, que criou todo o universo, ele observou o que ele fez, ele avaliou se o seu trabalho estava bom ou muito bom, nós, inspirados pelo modelo de Deus, faremos o mesmo nas nossas escolas da IP. Ficam aqui essas dicas que nós demos para vocês. Muito obrigada por participar dessa videoaula e eu espero que vocês tenham um excelente ano letivo e que as avaliações de vocês revelem mais do caráter e da grandeza do nosso Deus e todo o conhecimento disponível para os estudantes. Muito obrigada e que Deus abençoe cada um de vocês.